Boa tarde, gente. Mais uma vez estamos aqui numa live e só inovando. Cada dia a gente traz um conteúdo diferente e com certeza muito interessante. Esse de hoje foi impressionante. Desde que a gente divulgou o que ia fazer, as perguntas não pararam de chegar, os comentários, a mulherada empolgada aí em receber os bombeiros militares. Foi muito interessante, teve muita gracinha, mas todo mundo muito feliz e dizendo que o conteúdo isso aí era muito importante. E a gente vai falar de algumas coisas que envolvem os acidentes domésticos, né? Mas antes da gente falar, vou apresentar os bombeiros que estão conosco, o bombeiro Bulhões e o Li, né? Deixar ele dar um alô para vocês aí e depois eu continuo. Dá um alô para a galera que está acompanhando a gente pelo Facebook. Pessoal, boa tarde, eu sou o Bulhões, entrei no bombeiro em 1994, já tem antigão. 24 anos de serviço, fazer agora. E estamos aí para ajudar aqui a doutora Jane, ela convidou a gente vai dar umas dicas aí de como proceder em algumas emergências. Meu nome é Lidenberg, mais conhecido como Li, trabalho no bombeiro desde 93, vou fazer 25 anos agora. Trabalhei como socorrista a maior parte do serviço, mais ou menos uns 20 anos. E, que nem o Jorge falou, né, vamos falar um pouquinho sobre acidente doméstico, as dicas que a gente pode fazer, o que não, o que vai fazer, o que vai melhorar. E o mais importante é tentar salvar uma vida. Acima de tudo, que a doutora Jane sempre propôs pra gente, era um conteúdo pra gente salvar alguém. Que você em casa, ajudar o seu vizinho, o vendedor ambulante que está na rua, a mãe que está em casa esperada com o filho. Nós vamos dar dicas para você dar uma sobrevida para o seu filho, para o seu vizinho, para alguém da sua família. Tá, se tiver alguém aí que seja muito técnico, médico, tem uns médicos acompanhando. O doutor Galtama estava aí acompanhando a gente no programa passado. Nós não vamos aprofundar, nada de termo técnico, é para o leigo, para nós, do dia a dia. Você está em casa, pintou a situação, como é que você pode fazer? Não é para ninguém sair por aí procurando situações para atuar, não, né? Porque não. Isso aí deixa pro profissional. Deixa pro profissional. Mas, na verdade, no dia a dia acontece. Isso. Você é surpreendido ali por uma emergência e precisa atuar. Então, a ideia é dar essas dicas para vocês aí. Antes de começar, vamos falar das nossas redes sociais, que eu falo sempre. E vocês não estão migrando para a minha página pública, doutora Jane. A ideia é que migrem da minha página do Face. As duas são no Face, só que uma é pública e outra é a página privada, particular. Então, determinados conteúdos eu só posso publicar na minha página privada, que é doutora Jane. Então, dê uma forcinha aí, cliquem lá, doutora Jane, e dá uma curtida. Só doutora Jane, curtiu, seguiu, já é suficiente, porque o meu Face já atingiu o limite de 5 mil amigos. Então, agora eu preciso migrar as pessoas para a minha página pública lá, que é a doutora Jane. Instagram, doutora Jane Clébia, site também, vão me achar, www.janeclebia.com.br. É isso. YouTube, em breve. A equipe aí de comunicação está trabalhando, logo vamos estar com o canal no YouTube também. Qual é a ideia dessas lives e dessas redes sociais todas? É me comunicar melhor com vocês. E essa comunicação tem melhorado, tem aumentado e ela é muito importante. Hoje nós estamos vivendo dois mundos, né? É o real e o virtual. Mas o mundo virtual, para mim, ele unifica a gente, né? Todo mundo hoje tem um celular ali conectado na internet. Então, se a gente tivesse que marcar aqui um auditório, chamar um monte de gente, preparar lanchinho, alugar salão, para as pessoas tomarem conhecimento desse conteúdo. De repente, nós estamos aqui num espaço e todo mundo está acompanhando e tem a mesma função, né? Então, tenho certeza que nós estamos aí acompanhados de um monte de gente. Mandar um abraço aqui para a galera que já entrou aí, que está acompanhando. Ronaldo está aí, Francisco Araújo está na Bahia acompanhando a gente aí. Ronaldo Souza, Francisca Ribeiro, Franciane do Castel, Emanuel, Renato, Edmilson, Rubinstein, Andrade, Shirley, Sandro, Alice, Clarice, Aureli. Gente, tem uma galera aí, daqui a pouco eu vou mandando um abraço para mais o pessoal que está assistindo a gente. Se tiverem alguma dúvida, à medida que for surgindo, vão perguntando aí que a gente vai conversando com eles aqui. Então, nós selecionamos aqui alguns dos acidentes que a gente considera doméstico que acontecem com a gente no dia a dia. Então, eles são especialistas, na verdade, né? O bombeiro tem essa função. Então, nós estamos aqui com o melhor. Super experientes, trabalham com salvamento
Então vamos perguntar para eles aqui. Se a gente está em casa e de repente a gente é surpreendido com um corte, ou de garrafa, ou de faca, e é um corte profundo e gerou um sangramento. O que a gente faz ali? Antigamente, né, doutora Jane, na época da minha mãe, do meu pai, uns 70 anos atrás aí, qualquer corte que acontecesse em casa, na rua, cortou, pega a borra de café, já metia o café em cima e amarrava e tal, tudo certo, deixava cicatrizar. Hoje em dia, as coisas mudaram um pouco. A gente não usa mais esse café, sal, manteiga, essas coisas que a gente tinha antigamente, que utilizava, a gente não usa mais. Um corte simples, no braço, na mão, a gente vai tentar lavar, lava bastante. Conseguiu lavar a limpeza do local, se continuar o sangramento, você vai pegar um pano limpo, enrola o ferimento e pressiona. E aí nós vamos o quê? Ligar para o bombeiro, ligar para o SAMU, ou então deslocar para o hospital. Não tem muita coisa que a gente tem que fazer. Eu já peguei um caso já no Lago Oeste, onde é uma casa muito simples, muito pessoal bem humilde, que a mãe lavando roupa caiu e bateu com o braço no tanque. E teve um corte muito grande no tanque. E ela não tinha instrução, não tinha conhecimento e não conseguiu chamar o vizinho, era mais ou menos 18, 19 horas. Nós chegamos no local e o braço dela estava todo, ela pegou a lama que ela fez para poder tampar, que estava sangrando demais. Nossa. E usou a lama, tampou o ferimento, colocou um pano e esperou a gente chegar. Quando nós chegamos lá, o ferimento estava todo sujo. Não pode colocar nada. Não invente de colocar nada, pelo amor de Deus. Lava com água corrente, limpou o ferimento, deixou ele limpo, enrolou um pano. Não tem pano, pressiona com a mão e levanta o membro. Que aí vai diminuir a circulação no membro cortado e vai diminuir o sangramento. Mas, por favor, nunca. Eu acho que assim, o mais importante que você colocou aí é não colocar nada, né? Não. Porque todo mundo tem uma receitinha caseira. Põe isso que fica tudo sal, açúcar e assim vai. Várias Boa coisas. De café não precisa. era clássico, né? Clássico. Então não colocar nada. Não vamos inventar. Levantou, não precisa nada dessas coisas. Corre para o se você colocou um pano e ele começou a sangrar, você está vendo que ele está sangrando ainda. Não retire esse e coloque um outro. Tem que colocar outro pano por cima desse. Ah, que interessante. Então não tira, põe por cima. Isso, não tira. Porque aquele lá já está contendo a hemorragia. Quando eu estava lendo aqui, há pouco, um pouquinho antes de você chegar, aí falava de, por exemplo, corte. Tem gente que, quando é um corte pequeno, que não precisa ponto. Porque tem corte que tem que ir para o hospital, né? Você pressiona e corre para o hospital, para o socorro. Aí a pessoa tem um corte, se ela pressionar, às vezes sara. Mas aí ela pressiona e ela fica tirando para olhar, para ver se está bom. Isso. Cada vez que ela tira para ver se está bom, continua o sangramento e volta a estaca zero, né? Mesmo. Então tem que segurar e ficar ali, não precisa olhar, ficar um tempo que aí o sangramento vai passar. Vai fechando. É muito interessante. Então vamos lá. Então, gente, corte é isso. É simples, mas dependendo da gravidade, hospital, né? Mas o primeiro procedimento, só lavar e mais nada. Pressionou. Ou com pano, ou com a própria mão, e aí não precisa mais nada que isso. Agora tem um também que não precisa ir para o hospital às vezes, mas, gente, quem nunca botou o dedinho na porta do carro e bateu lá e deu uma pancadinha? Quem não se lembra, né, dos dedos roxos, das unhas arrancadas de pancada? Uma pancadinha dessa, como é que a gente evita o dano maior, para evitar o dano? O maior risco de prender o dedo na porta de casa, porta de carro, gaveta, é a gente acontecer uma fratura no dedo. Se acontecer a fratura, aí nós temos que deslocar para o hospital. Então, assim, muitas vezes é uma pancadinha leve que pega só na unha, a unha fica roxa, o dedo continua o movimento, não perde o movimento, você vê que ele não perdeu a anatomia, continua ainda retinho, não tem problema. Vai, põe gelo, amortece um pouquinho a dor e tranquilo. Agora, se você percebeu que a falange ou a parte do dedo perdeu o rumo, está torta, ou você mexeu, sentiu dor, pode ser uma possível fratura ou uma luxação. Então a gente sempre vai deslocar para o hospital. Nesses casos de dor, a dor que continua, a dor que não passa, uma pequena deformidade no dedo, então é bom deslocar ao hospital. Mas aquelas pancadinhas normal que prende o dedo e tal, só a unha, gelo e sarou, tá tudo certo. Não precisa a gente perder muito tempo ou chamar o bombeiro ou o SAMU para esses casos, não. É só um gelinho ali. O gelo já funciona. O gelo e o beijo da mamãe, o beijo da vovó funciona também. Beijo a mãe beijou é uma maravilha. Para a dor que é uma coisa de louco. Vamos lá.
Cléo tá assistindo a gente. Cléo, querida, um abraço. Veron, Reinaldo, Clarissa, D, Fábio Mota, Anderson, Anaildo, Ricardo, Edson, Malice, Adelino, Jason, Vilma, Cleuber, Aparecida, Jandir, querido. Jandir, nosso amigo da Secretaria da Criança. Tá lembrado, Jandir? Tá aqui, grande abraço, Jandir, pra você. Nivaldo, galera aí da Toca do Açaí, todo mundo acompanhando a gente, uma galera aí ouvindo nossas orientações, muito importante. Se tiverem dúvida, pode perguntar que a gente vai lendo aqui e vai respondendo para vocês. Vamos falar um pouquinho agora de queimadura. Que você tem a orientar a gente, queimadura é muito comum, acontece muito em casa. A química é mais difícil, mas a queimadura mesmo de ferro, de panela, de água quente. Acidente doméstico, criança, a mãe está fazendo comida, a avó está fazendo comida, a criança passa correndo de um lado do outro na cozinha, esbarra, bate, mãe, não sei o que, estou com fome, mãe, quero comida, mãe, não sei o que, mãe, não sei o que, mãe, não sei o que. A mãe distrai um momento, é onde acontece o maior acidente. A criança pendura no fogão, puxa a panela está com água, está com óleo, derrama em cima da criança, ou então a própria mão, quando a pessoa mete a mão na panela e tira, tudo certo. Agora o problema é quando ela pendura no fogão e vai querer subir e derruba panela de feijão, panela de arroz, óleo. Então, essas maiores queimaduras que acontecem. Então, o que é recomendado, no caso de queimadura, não coloque manteiga. Novamente, eu vou bater nisso. Queimou, eu cresci minha mãe fazendo isso. Queimou, dedinho, pega a manteiga, põe manteiga, ó, está tudo certo. Cebola, olha só, quanto que eu consigo encontrar pela internet? Pomada, manteiga, pó de café, pasta de dente, óleo de cozinha, tudo isso o povo coloca aí em cima de queimadura. Nada disso, né? Não, gente. Ovo, clara de ovo. Clara de ovo já para fazer um ovinho frito, isso aí, tá tudo certo. Não, nada disso. É simples. Muitas vezes a gente complica o que é simples. O simples é a água corrente, a água da bica lá. Você lá abre a bica e deixa a água corrente em cima do lugar. Não fura bolha, se criou bolha, não vamos furar bolha nenhuma. Deixa a água corrente no lugar por bastante tempo, vai ficar vermelho, pode vir aparecendo as bolhas. Deixa a água corrente, sem pressa de nada, vai aliviar a dor, vai esfriar um pouquinho a região. Parou um pouquinho a dor, respirei, pensei, já acionei o bombeiro, acionei o SAMU. E o que eu vou fazer agora? Vou pegar um pano limpo, não pode ser pano sujo, pano de chão, não, pano limpo. Vou enrolar e molhar, umedecer. Umedece o local com pano, gazezinho fininho, umedecido, e vai deslocar até o hospital ou esperar até o bombeiro chegar. Mas nunca. Pomada, tem pomada cicatrizante, pomada daquilo, pomada não sei o que, não passa pomada nenhuma. Desloca, chama o bombeiro, então você vai direto para o hospital. Tem queimaduras que vai aumentando, né, que pega grande parte do corpo e tal, então a gravidade é muito grande para a pessoa chegar a atingir um choque e vir à morte. Essas queimaduras pequenas, gente, você queimou o dedo e tal, aí não, é diferente. Mas você queimou a parte do braço, parte do ombro, parte do rosto, as partes maiores, a gente tem um risco de entrar em estado de choque. E o problema maior, que é a infecção. Todo produto que você vai colocar fora a água, que a gente não tem um conhecimento específico sobre isso, pode gerar uma infecção e piorar aquela queimadura. Então nada de botar nada. Água e correr ao hospital. Água e hospital. Quanto maior a gravidade, mais rápido buscar o socorro. E aquela queimadura, às vezes, que é de fogo e que a roupa prega? Pois é, muitas vezes... O povo quer tirar. Nada. Nunca. Jeane tocou num ponto aqui que é época de julho, época de festa junina. O bombeiro pega muito. O pessoal fez a fogueira e aí, toma uma daqui, uma dali, tá um pouco animado o povo e quer pular a fogueira. Aonde acontece o problema. A pessoa vai pular a fogueira, já tomou um pouquinho a mais, tropeça, bate, cai. Aí é onde acontece a queimadura na roupa. O fogo pega na roupa, a roupa cola no corpo e queima. A primeira coisa que a pessoa faz é arrancar. Não faça isso. Não é para fazer isso. Mesmo com a roupa, você vai umedece o local, bastante água, bastante líquido no local. Não vamos arrancar a calça ou a camisa, não. Isso aí quem faz é médico. O médico vai fazer esse procedimento. Nós não vamos fazer isso nunca.
Nunca. Se tiver grudado, joga água. Joga água corrente, não é para jato com água não, água corrente, bem tranquila, para ir limpando e para ir umedecendo o local e SAMU, bombeiro e hospital. Socorro, gente. Nada de arrancar, nada de fazer essas coisas não. E muito menos borra de café nunca. Borra de café, manteiga, não, de hoje, clara de ovo. Clara de ovo, eu era mestre pra clarinha de ovo. Não, gente, não vamos fazer isso mais não, isso não usa mais. Cozinho. Aí, quando eu me queimava lá, eu pegava já clarinha de ovo e enfiava o dedo lá, pra aliviar. Agora você vai colocar água. Não, minha mãe também sempre mexeu na cozinha e tal, e quando queimava era manteiga lá, tinha manteiga lá, já metia o dedão na manteiga e tava tudo certo, mas não. Nada disso. Vamos... Só água, vou fazer água. E evitar que piore, né? É. Então tá, já falamos um pouquinho de queimadura, que eu acho que tem muito. Vamos lá para os 2 procedimentos. Aí não falar agora de um que é muito comum, que a gente costuma ver aí as pessoas. A experiência dos bombeiros nesse aspecto também é tão grande que salva vidas, né? Tem gente que está com a criança em casa engasgada e ela liga e por telefone vocês fazem a orientação e ela consegue tirar a criança daquela situação. Porque às vezes, dependendo do local, o socorro não vai chegar a tempo. Então é muito importante que a gente saiba lidar com isso. Vamos falar um pouquinho de engasgo. Como é que é isso? O que a gente faz se a gente tiver aí uma criança engasgada? Isso aí, pais e mães estão nos assistindo. As perguntas que nós recebemos, a maioria tratava desse assunto de engasgo. O que a gente faz? Um assunto assim, no procedimento, no nome técnico, a gente chama de OVAS, né? Obstrução das vias aéreas por um corpo estranho. E esse corpo estranho pode ser tampa de garrafa, moeda, leite, pedaço de carne, pedaço de frango, várias coisas que podem obstruir nossas vias aéreas e a gente não consegue respirar. E a criança não consegue respirar. O que acontece mais no fato de recém-nascido, de criança, é o lance dela engasgar com o próprio leite, com a papinha, mamou, a mãe cochilou, pegou o menino no colo, ele engasgou, e não viu, não percebeu, a mãe cansada, e pode acontecer esse engasgo. Esses são os procedimentos, as coisas que a gente mais presencia, né? Então, uma vida. Você vai estar com seu filho sozinha no apartamento, vai estar sozinho com seu filho na casa e está desesperada e nós vamos te ensinar uma forma de dar uma sobrevida ao seu filho até a equipe especializada chegar, no caso SAMU ou bombeiro. A gente viu recentemente, né, que uma policial militar, ela executou a manobra, foi bem sucedida, graças a Deus, e ela deu sobrevida a uma criança, ela conseguiu salvar a vida de uma criança. A gente vê que não é uma pessoa especializada, né? Mas por ela ter o conhecimento do procedimento, ela conseguiu salvar uma vida. Acho muito importante. Essa é muito interessante. E realmente é uma situação muito perigosa. Acho que o Lee já passou por uma situação que há uns 7 anos atrás... 7 anos atrás, em Sobradinho, um casal da Polícia Militar, e aconteceu um fato muito peculiar, gêmeos, amamentando, uma das crianças tinha um problema de refluxo e ela cochilou, dormiu, quando acordou, a criança já estava meio sonolenta, sem vida, sem pulso, não respirava, ela desesperada e tal, chamou o bombeiro, nós fomos até o local e infelizmente não conseguimos obter êxito das manobras, deslocamos até o Hospital de Sobradinho, mas infelizmente a criança veio a óbito. Então é uma coisa assim que a gente que é pai, né, a gente fica muito... Deve levar muito tempo pois também, Então, se tivesse socorrido, tivesse expertise, mas no caso foi assim, muitas coincidências negativas, né? Já está cochilando. Tudo junto, cansada, aí é difícil, mas são manobras simples, que o mais importante é a gente consegue salvar uma vida. Tá, antes da gente continuar, um abraço pro povo que está aqui pedindo um abraço. A Daniele Brito está aí, Tati Souza, Noemi Paixão, Noemi está em Portugal acompanhando a gente, Jefferson de Jesus, a Dai Smith, Dai, um beijo querida, Dai já esteve com a gente numa live, está aí nos acompanhando, Doutor Gautama, de novo está aí com a gente, doutor, um abraço,
E no comecinho o senhor não estava. Eu falei assim, doutor Gautama, aqui é uma orientação para leigo. O senhor nos dá audiência aí, com certeza não estamos usando termos técnicos não. Mas muito obrigado por sua assistência aí, por estar conosco. Levi Júnior também, doutor Levi está aí acompanhando a gente, está na Bahia, provavelmente, e assistindo a gente. Neia está aí, mandando parabéns para vocês, falando que admira muito os bombeiros, por tudo que vocês fazem pela sociedade, está aqui mandando um beijo para vocês. Noemi manda um abraço. O Elias está em Formosa, dizendo que é muito importante. A Nilva também, Jairo Monteiro, Maria da Guia, boa noite, doutora, boa noite, meninos. Boa noite para vocês aí. Boa noite. José Araújo, Gil Santos, Dai de novo, Maria da Guia está aqui mandando os parabéns para vocês. E mais Amanda também, Francisco, Thalita está nos assistindo. Galera, um abraço para vocês. E a gente vai fazer uma pergunta aqui da Clarice. O João Pedro está pedindo um oi. João Pedro, um beijo. George. João Pedro, abraço do tio. João Pedro é sobrinho do George, está lá na Bahia, e vai acompanhando. E ele já me falou que vai ser bombeiro. Muito bom, muito bom. Que legal. Então, João Pedro, vai assistindo a gente aí. Tem uma perguntinha aqui da Clarissa. Ela diz o seguinte: no caso de queda de idoso em casa, nós sabemos que não devemos mexer no idoso e chamar atendimento de imediato. Existe algo que podemos fazer além de chamar o socorro? Depende muito do caso, né, gente? De onde caiu, perto de quê. Por exemplo, idoso em banheiro que escorregou, bateu a cabeça, perdeu a consciência, e a pessoa que está lá tem um conhecimento de verificar o pulso, verificar a respiração, e esse idoso não está respirando. Não está tendo pulso e não respira. Compensa eu deixar ele lá parado até o bombeiro chegar, o SAMU chegar? Não. Eu tenho que fazer uma coisa. Se eu tenho conhecimento prévio, eu posso fazer uma reanimação cardiorrespiratória no local, sem movimentar muito o idoso, e vou dar uma sobrevida dele até o bombeiro chegar, o SAMU chegar. Se eu não tenho esse conhecimento da massagem da respiração, da compressão cardíaca, como é que eu vou fazer isso? Então fica difícil. Então tem casos e casos. A gente sempre aconselha queda de idoso, 80, 70 e poucos anos, geralmente em banheiro e escada. Que vai subir escada e bate fratura de fêmur, bate cabeça no banheiro, então a gente sempre aconselha não mexer. Eu não sei qual a situação que ela propôs, se ela conseguir fantasiar mais uma situação, eu vou explicar para ela a forma, mas geralmente a gente não mexe. Pode ter problema na cervical, fratura de bacia, fratura no fêmur, fratura em vários lugares. Então quanto mais a gente mexe a pessoa fraturada, pior. Eu posso lesionar maior, aumentar a lesão e agravar essa lesão caso a pessoa tenha uma grande hemorragia e venha a óbito no local. Então, por isso que a gente sempre aconselha ninguém mexer com o paciente. Perceber que é muito grave, então acho que é pedir socorro mesmo, né? Isso, e se tiver um conhecimento técnico em relação à parada cardiorrespiratória, que nós vamos demonstrar um pouquinho aqui, parada respiratória, ele pode sim, pode fazer alguma coisa. Agora, se ele não conhece, fica difícil dele agir no local. Essa é uma situação interessante. Há uns 8 anos atrás, eu estava na Bahia, lá na casa da minha mãe, e a sogra da minha irmã, a mãe de Francisco, ela caiu no banheiro. Aí quando caiu, o irmão ligou para ele, a gente foi até lá. E lá eu pude verificar que ela estava com uma situação que era uma fratura de fêmur. E aí a gente estava no interior, onde a cidade mais próxima é a 90 quilômetros, não tinha maca, não tinha... Então, foi uma situação que, por ter o conhecimento, eu verifiquei. Então, a gente conseguiu imobilizar da melhor forma possível, a gente colocou em um carro e levamos para Itabuna, que é a cidade mais próxima, né? Então, isso o que o Lee falou é importante, é saber. Se você não tem um mínimo de conhecimento, não tem, então é melhor não mexer, porque você pode agravar aquela situação. Então tá. Gente, com relação a isso, eles até me pediram antes, que tem alguns procedimentos que de repente só de eles falarem, pode ser que incentive as pessoas a agirem em casa, né? E a ideia aqui não é essa. Então a gente tratou aquelas coisas corriqueiras e mais simples, que era possível explicar e que a gente pode fazer, mas algumas vão ter gravidade tamanha que não dá para fazer nada. Igual você falou, buscar socorro mesmo e procurar atendimento médico.
Não é isso? Mais rápido possível. Mais rápido, vamos lá. Osmar Antônio, Eunice Monteiro, Reginaldo Carvalho, Luiz Cláudio, Lohane, Louro Boy, tá aí assistindo a gente. E tem um povo aqui que eu tô conseguindo nem ler o nome, gente, é a idade. Diego Vaz, Dorinha. Gente, um beijo pra vocês e a gente vai continuar aqui. Tem alguns comentários, no finalzinho nós vamos fazer os comentários. Mas a maioria é felicitando vocês dois, né, dizendo que admira a profissão e dando parabéns pra gente. Vamos lá, vamos falar agora do engasgo. A gente deixou esses 2 procedimentos pro final, que eu acho que o engasgo é o que a gente queria ver. Eles trouxeram um boneco, fazer uma demonstração e tal. Então vamos passar para eles, vamos ficar de pé aqui e eles vão, além de explicar, é isso? Nesse primeiro momento a gente pode ficar sentado. Então vamos falar do engasgo primeiro e do engasgo depois vamos demonstrar no boneco aí. O boneco tá aí? Aí tá. Vamos falar agora da coisa mais simples. Essa aqui, Jorge, por favor. Geralmente, quando, nesse caso de engasgo, a criança, a mãe pega o menino não está respirando e tal, vem correndo louca da vida, desesperada, e já joga na mão de quem ela achou. Quem ela viu na frente, ela dá o menino e tem que se virar. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, você que vai socorrer, você que vai prestar esse primeiro socorro, você que é o vizinho, você que está passando na rua e viu essa cena acontecer, é respirar e ter calma. Não adianta a gente ficar nervoso, apavorado, lembrando sempre. Peguei uma criança com engasgo, acionei a equipe especializada, bombeiro, SAMU, e aí sim eu vou fazer esse procedimento para poder tentar aliviar e ajudar a vida dessa criança. Nós vamos primeiro apoiar, que nem o Jorge está fazendo, pescoço e a cabeça do menino firme na sua frente. E uma coisa importante é calma, né, gente? Não o desespero nessa hora... Nessa hora a gente fica muito... Apoiei a cabeça, pescoço, sempre firme na mão, firme, onde eu posso movimentar essa criança sem ela cair no chão, beleza? E piorar a situação, Isso. Né? Olhei primeiro, quando eu peguei a criança no colo, eu vou olhar se eu consigo ver o que tá engasgado, se ela tá roxa, se ela tá respirando. Eita ferro, ela não tá chorando. Não chorou, opa, já é um sinal ruim. A barriguinha dela não tá subindo, não tá respirando. Caramba. Aí você já vai o quê? Respirar. Fez a pegada na frente, em forma de V, segurando nas 2 bochechinhas dela. Isso, firme. Virou a criança. Vamos aplicar 5 taponamentos. Tapa no meio da escápula, no meio das costas, não é embaixo não. No meio tem o pescoço, no meio das escápulas, que o pessoal chama de pá das costas, isso. Ali no meio você vai aplicar um taponamento, 5 vezes. Lembrando que esse taponamento não é seguido não. Aqui. Isso. Você vai bater com a mão de frente e sempre nessa direção. Não é para baixo, você bate nessa direção. 2. Fizemos os 5 taponamentos. Vamos virar. Agora a parte mais complicada. Você vai achar no meio do mamilo da criança, do peitinho da criança, no meio dela, com 2 dedinhos. Isso. Apoiou os 2 dedos, perfeito. E nós vamos fazer 5 movimentos. Lembrando que esse movimento, a maior dúvida é se eu aperto um pouquinho, aperto muito. Sempre esse questionamento. Você vendo o tórax da criança, ela de lado, você vai afundar, chega de metade a 1/3 desse movimento do tórax da criança. É onde você vai fazer, por quê? Eu tenho que pressionar o coração da criança com a coluna para poder fazer um movimento de compressão. E esse movimento já é provado cientificamente, esse movimento torácico ele consegue ajudar a expelir o que ela está engasgada, beleza? Aí eu vou virar novamente. Interessante. Esse é o posicionamento. Isso. Não isso. Não é ela. Não isso. Então, o dedo nessa posição, você identificou os mamilos e aqui faz as 5. Aí, pode continuar. Fiz os 5 movimentos compassados, não é 5. Afundei e voltei, afundei e voltei, afundei 5 vezes, virei novamente. Criança não respira, taponamento. E eu vou fazer esse procedimento, virei, compressão torácica novamente, até a criança voltar
a respirar, vai dar aquele choro, vai, quando você virar e fazer o apontamento, vai botar o que tem para fora, vai fazer aquele choro sofrido, vai começar a ficar mais clarinha, mais branquinha, aí eu vou parar de fazer minha compressão, porque a criança já voltou a respirar. Se essa criança não voltar a respirar, eu vou fazer até ela desmaiou, ela perdeu totalmente o sentido, aí eu vou começar só, porque ela passou do engasgo, Jane, uma parada respiratória para uma parada cardiorrespiratória, onde nós temos que o quê? Fazer o sangue circular nessa criança. Então, vou fazer compressões, isso, e mesmo movimento. Desculpa interromper. E é importante, enquanto faz essa manobra que a gente vê que é complicada, alguém tem que estar já acionei socorro. Porque você está fazendo ali para ganhar tempo, isso, né? Porque senão pode ser que aconteça igual você contou para a gente nesse instante. Que quando o socorro chegar, a criança não responda mais. Então vai fazendo o procedimento, né, esperando até que alguém já busque o socorro chegue. Agora, em algumas situações, não é tão grave. Isso. Com aquela batidinha, ela já resolve. Só com aquela simples manobra? A primeira manobra da batidinha. E lembrando que a criança, você não está com a cabeça dela para cima, ela está um pouquinho descida, entendeu? Inclinada para poder fazer o fluxo sair pela boca. Se acaso a criança não volte, aí sim, eu vou começar as compressões torácicas, a massagem torácica. A gente não usa mais, um tempo atrás, o pessoal fazia massagem boca a boca, respiração boca-nariz e tal, e nós percebemos, os estudos perceberam que é muito melhor, é muito mais eficaz você continuar fazendo as compressões torácicas do que você parar a compressão e soprar. No caso da equipe especializada, já é diferente, já são treinados aquilo. Agora estou falando para você em casa, para o pai, para a mãe, você que está na rua e não sabe o procedimento correto. Então nós vamos fazer compressão, apertar o coraçãozinho da criança até a equipe chegar. Fiz o ciclo, fiz 5 vezes movimento, 30 movimentos, 30 contrações, e verifiquei que a criança não voltou, eu não paro, eu continuo fazendo o movimento até o bombeiro chegar, ou se eu morar longe, moro muito longe do bombeiro, muito longe do médico, até o vizinho chegar, eu colocar ela no colo, correr para dentro do carro e continuar fazendo a massagem. Mesmo ela no braço, você consegue apoiar e fazer essa compressão. Não precisa colocar ela no chão, esperar todo mundo, só vou transportar se o bombeiro chegar. Não. Mora longe, moro na roça, estou pescando, estou a 100 km, 50, 70 km, eu vou fazer o procedimento, chamei o vizinho, arrumei o carro, entro dentro do carro e vou partir para o hospital. Ou até encontrar com o bombeiro ou com a equipe que está vindo no local. É porque sempre o procedimento tem uma superfície rígida. Então, o antebraço aqui, ele vai fazer esse papel. Se você cansar o antebraço, você apoia na coxa e usa a minha coxa como suporte, como base também. E continua fazendo a compressão. Se for uma criança um pouquinho maior, alguém pode ajudar a segurar ou não? Tem que ser sempre assim. Por exemplo, se você consegue segurar a criança na mão, assim, uma pessoa só. Se você não consegue, você vai colocar, apoiar no chão e fazer o procedimento no chão. Porque não adianta eu fazer esse procedimento na superfície mole, porque a compressão ela tem que estar num lugar duro para poder funcionar e pressionar o coração, fazer esse movimento no coração. Se for num lugar mole, ele não vai responder. O chão, então ele vai absorver. Isso. Ele vai absorver esse movimento, então ele vai ser eficiente. Então tá, deixa eu mandar um abracinho pro povo aqui, tá todo mundo. Johanna Oliveira está parabenizando vocês, dizendo que aprendeu muito, ótimo. E o que fazer, agora no caso de uma crise epilética? É o Igor que está perguntando. Alfredo Santos, um abraço, Alfredo, para você. Vanilde está assistindo a gente, Neia, Adilson Fernandes, o Cleuber dizendo que esse procedimento já salvou muita gente, é verdade. Maria da Guia, parabéns, estou falando aqui, parabéns guerreiros. E tem mais algumas perguntas aqui, mas vamos ver aqui com relação, só rapidamente, tem alguma orientação para, no caso de crise epilética? Que a pergunta é essa? Crise epilética, né? Não sei quem já presenciou a crise epilética, é uma coisa muito feia, a pessoa treme e fica agitada, tem contração involuntária dos músculos, então elas morde a língua e começa a salivar muitas vezes, começa aquela baba escorrer pela boca, então uma situação feia onde muitas vezes a gente fica com medo de se aproximar.
Primeiro procedimento que a gente chega quando está assim, né, não conhece, já segura e abraça e tal, e firma a pessoa, e a pessoa pode se asfixiar com a própria baba, com a própria saliva. Então, o procedimento correto, e a gente também aprende, né, quando a gente é mais novo, não, o cara tem que abrir a boca, que ele está mordendo a língua, vai se asfixiar com a língua, abre a boca, e quer abrir a boca da pessoa de qualquer jeito, a gente não faz isso. A gente coloca a pessoa na posição lateral, você vai pegar essa pessoa, segurou na cabeça dela, evita ela bater a cabeça nesse local, porque essa batida de cabeça pode gerar um trauma maior, um ferimento maior. Então, eu segurei a cabeça dessa pessoa e vou tentar movimentar e colocar na posição lateral. Pega a boneca ali, só pra gente mostrar mais ou menos como é que fica essa posição lateral. Pode fazer no colo mesmo, no espaço. Isso. Aí. Vira para pegar a pessoa da parede aí. Beleza. Se eu deixar a pessoa assim, a língua relaxa, desce, tampa, aí a pessoa vai se asfixiar. Então eu vou colocar na posição lateral de segurança, eu segurei no peito na cabeça, apoiei a cabeça para ela não bater. Não, lembra que nós somos leigos, então não importa se você vai segurar de um jeito ou de outro. Você lembra que você vai apoiar a cabeça e não vai deixar a cabeça da pessoa bater. E vai deixar ela lateralizada. Que a língua que está tampando, ou a baba que está asfixiando, vai cair pelo canto da boca e ela vai ter uma passagem na parte de cima, ela vai conseguir respirar ainda. E até a crise passar. A crise passou, você vai voltar ela normal para a posição, ela já vai estar consciente, respirando, e aí volta. Se a crise não passou, continua evoluindo, aí a gente sempre aciona o bombeiro e equipe médica especializada. Gente. Mas geralmente você lateralizou o paciente com crise epilética, não precisa dar remédio, então, querer abrir a boca, vai passar, né? Vai passar um pouquinho e vai passando, vai passando. Tá difícil, a pessoa tá roxa, tá vendo que está piorando, aí tem umas técnicas que a gente utiliza de empurre mandibular, que aí não dá para ensinar aqui, pessoal, mas você lateralizando, geralmente, você consegue que a língua desça um pouquinho, a baba escorra para o lado de baixo, você consiga a parte de cima até a respiração. O principal é esse conceito, né? Isso. É não deixar a cabeça bater para não se ferir ou ter uma lesão maior. Isso. E esperar passar. Isso. Girou, colocou na posição lateral. Isso. Girou a cabeça de lado e fica segurando ali, para proteger ela dela mesma. Isso, né? Mesmo, sem problema nenhum. Não segurar, porque os espasmos musculares, aí vai ser pior para a vítima. Abraçar, né? Se ela abraça as pernas, geralmente faz isso. Mas ela a crise como você vai passar. Vai acontecer. Um procedimento é esse mesmo, segurou a cabeça, de forma lateral. Então tá, Delano, um abraço. Francisco está dizendo que é super importante, que deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas. E realmente deveria, né? Francisco, concordo com você. Isso aí é uma guerra que tem que existir e tentar institucionalizar, porque os países desenvolvidos é matéria de colégio. A criancinha sabe usar um aparelho, um desfibrilador para salvar uma vida. Essa matéria RCP, compressão torácica, todo mundo já é craque. Isso, todo mundo já é craque. Nós temos que evoluir para isso, né? Porque realmente, se fosse uma matéria escolar, teríamos poupado muitas vidas aí, né? Com certeza. Um procedimento simples, né? Vocês estão falando, é muito simples de entender a lógica. Gerard está acompanhando a gente, o Elcio está aqui também, Delano, DF, Ernesto Marinho, boa noite, Ernesto. Thaís Feitosa dizendo que informações são extremamente importantes, né? Parabenizando a nós aí pela iniciativa. Obrigada, querida. Vamos lá. Vamos continuar aí com relação ao engasgo? Vocês iam fazer o procedimento restante? Se fosse Isso. A criança. Um adulto, é isso? E vamos fazer uma criança agora. Tá. De 12, 11 anos e tal, vamos fazer o procedimento, como a gente vai tentar fazer essa manobra para tirar o engasgo. Dá para fazer, Jorge? Dá para ajoelhar? Tá bom ainda? Agita como é correto. Isso. Coloca ele de pé. Pessoa geralmente, quando está engasgada, é um sinal universal essa mão aqui no pescoço. A pessoa sempre vem com a mão no pescoço e não consegue falar, não consegue pronunciar e não consegue, é uma tosse silenciosa. Ela tenta tossir e a tosse não sai, é uma tosse silenciosa. E a gente começa a perceber que ela começa a ficar cianótica, roxa. Então ela chega para você, você tenta conversar com a pessoa, perguntar, e ela vai falar assim, aí você vai fazer uma manobra tentando desobstruir primeiro o que está obstruindo. No caso de carne, tampinha, muitas vezes a gente pega com tampinha de garrafa, a pessoa vai abrir o ketchup, vai abrir o vidro de azeitona, vidro de azeite,
puxa a tampa, engasga, e no próprio churrasco, no almoço de domingo, acontece. Então a gente tem que estar sempre pensando nesse movimento. A gente vai tentar primeiro expelir, botar para fora. Aí, o dedão sendo minha base, fechei o dedo, apoiei com outra mão, acima do umbigo, abaixo um pouquinho das costelas, vou fazer um movimento para cima. Isso, para cima. Geralmente eu deixo ela de lado para ter uma base fixa e vou fazer um movimento para cima para tentar tirar o que está engasgando a criança. E eu vou fazer esse movimento até eu conseguir tirar esse engasgo, botar para fora ou a criança desmaiar. A criança desmaiou, aí eu vou colocar ela na posição, e isso na superfície rígida, porque eu não consigo apoiar uma criança no braço. Ela está apoiada, você vai falar, gente. Se for adulto, a mesma coisa. Mesmo procedimento. Está no restaurante, isso. comeu ali, gasgou, está sufocando. Sempre essa manobra para poder tirar, botar para fora. Isso. Faz um J. É isso mesmo, puxando. O que acontece se a pessoa for muito... A pessoa é uma pessoa muito gorda, então pessoas grávidas, a mulher está grávida e tal. Aí eu vou fazer acima da gravidez dela e vou colocar um pouquinho em cima do peito e vou fazer o mesmo procedimento. Para poder dar uma pressão torácica e expelir o objeto. O povo gosta de complicar, né? Você está falando certinho. Põe a mão, aí o povo inventa uma grávida para ver se o negócio complica, né? Então a gente tem que estar sempre... E pode fazer. A pessoa está grávida, você tem que continuar faz também, não precisa ficar com medo não. Aí fiz a manobra até a pessoa desmaiar. Não consegui expelir e ela desmaiou. Tem a manobra que a gente faz, essa eleva a mandíbula aí, para poder o quê? Melhorar a respiração. A parte disso. Geralmente desmaia fica assim, você elevou um pouquinho a mandíbula para poder melhorar essa passagem do ar. Mandar um abraço aqui pro mestre Frademola de Capoeira. Ele está, gente, no Chile acompanhando a gente. Caramba. E fala aqui, parabéns a todos. Aqui do Chile, excelente material de aprendizagem. Muito importante esses primeiros auxílios que o idioma mundial para salvar muita gente, muitas vidas. Muito obrigado e obrigado por estar nos acompanhando aí. Marcelo, Cíntia, gente, tem uma galera. Johanna, informações, demonstrações bem feitas, estão de parabéns. Querida Johanna, bombeiros aqui de 24 anos de experiência, 23, 24 anos. O Li está aqui de vermelho, mas ninguém é perfeito, né? Ele é flamenguista. Tô vendo ali um símbolozinho. Ele tá de vermelho não é porque ele é bombeiro, não é porque flamenguista tá ali honrando o Flamengo, gente. Mas ninguém é perfeito, quando né? eu entrei, Joana, aqui a primeira coisa que eu olhei foi ouvir o símbolo do Botafogo, né? Eu falei, poxa, eu tenho que pegar a minha malha do Flamengo ali. Vou pegar a malha do Flamengo para não ter problema. Mas tudo bem, vamos lá, gente. E o povo tá parabenizando aqui, tem uma galera dizendo muito bem. Depois tem importante... O Francisco fala assim, é importante salientar a falta de informações em relação a muitos cuidadores, tanto no caso de idosos quanto de criança. Nos Estados Unidos, para prestar esse tipo de serviço, o pregador tem... Isso que está bem... É extenso, peraí. Tem que ter um curso. Assim, o ajudador tem que ter um curso de primeiros socorros. Então, é o que a gente falou na estante. Primeiros socorros é tão importante isso aqui, que tinha que ser matéria de escola, né? Básico, não precisa ser aquele aprofundado, de anatomia, nada disso. Não. Mas é aquele que você pega a situação e consegue salvar, reverter, até que chegue uma ajuda especializada. Vamos lá. Lembrando que aqui é uma criança de 10, 12 anos. Eu fiz a manobra tentando da elevação da mandíbula para poder respirar. Eu percebi que não voltou a respirar. Então, antigamente a gente fazia, eu estava boca a boca, soprava, não, a gente não está fazendo, a gente não faz isso mais. Estou falando para o leigo não vai fazer isso. Gente que está na rua, no restaurante, não vai colocar a boca na boca de ninguém, soprar nada não. Nós vamos fazer o quê? Compressão torácica. Localizar o mamilo, né? Pode falar. Aí você vai localizar o mamilo, só com uma das mãos, você sempre vai utilizar a parte dura aqui. A parte dura da mão aqui e vai fazer as compressões. O braço tem que estar sempre um ângulo de 90 graus, né? E como é criança, você tem que dosar a força que você vai
colocar. Pode perceber que, não sei se dá para ver na filmagem, mas você vê no boneco que existe mais ou menos 1/3, meio do tórax da criança afunda. Ela afunda e volta, porque eu tenho que pressionar o coração, senão não vai funcionar. E essa compressão torácica, esse aumento da pressão na caixa torácica, é isso que vai poder fazer expelir e vai dar uma sobrevida, porque eu vou fazer o ar circular e o sangue circular nessa criança. Então eu vou continuar esse movimento aí, 30 manobras, verifico, 30 manobras, verifico, 30 manobras, verifico, 30 compressões, verifico, até... Para verificar o pulso, você verifica o pulso carotídeo. Criança, a gente verifica o pulso carotídeo. Em relação ao pulso, assim, no pescoço, para não ficar muito técnico, no pescoço você tenta achar com os 2 dedos aqui, abaixo um pouquinho da linha da mandíbula, você vai apertar, você vai sentir a artéria mais calibrosa, você consegue achar o pulso da criança. E esse movimento a gente vai fazer até ela voltar, ou até a equipe especializada chegar ao local. A gente não vai fazer uma vez, não, morreu, parou. Não, a gente não para, a gente faz até a equipe especializada chegar ao local. É importante que a ideia aqui não é a gente sair procurando essas situações, não. Mas as situações, elas acontecem na real. Então, para dar sobrevida, porque tem gente que a demora é tão grande de chegar ao socorro que pode não sobreviver. Se a gente estiver fazendo essas manobras, enquanto o socorro chega, você vai conseguir dar sobrevida, né? Porque o dano é menor, né? Muito Quando você menor, faz a massagem ali, o sangue continua circulando e tal. Então ele pode... porque se você para do organismo bater, o coração para de bater, do sangue circular, o oxigênio não vai ao cérebro, a pessoa vai ter várias sequelas. Se você continuar fazendo esse movimento, a gente diminui muito grande o número de sequelas. Tá. Antes de terminar, tem 2 perguntas ali. Uma é, o engasgo tem relação com problemas neurológicos? Fernando, você está me apertando assim, mas assim, em relação ao idoso, vamos falar sobre idoso. O idoso que tem um problema neurológico, o doutor Galtama pode até nos auxiliar nessa aí. O doutor Galtama pode até dar uma força pra gente nessa. O idoso que tem problema neurológico, ele tem dificuldade, pode ter dificuldade para mastigar, para fazer com que digerir aquele alimento, e ele pode criar um bolo alimentar. E esse bolo alimentar, sim, ele pode trazer um engasgo para essa pessoa, Fernando. Bacana. No caso de hipoglicemia, o que fazer quando o paciente não consegue ingerir nada? Rapaz, Judite. É só pegadinha, Judite. Meu Deus. Deixar para o socorrista responder, né? Mostra de novo aí para eu ler de novo, para eu ver a pergunta. É isso, eu penso. No caso de hipoglicemia, o que fazer quando o paciente não consegue ingerir nada? Mas como é que é? É porque normalmente, eu até acho que sei o que é, porque desmaiou. O pai dela é idoso, tem quase 90 anos, e ele tem problema de diabetes, né? Aí ele tem umas crises de hipoglicemia e desmaia. Mas ele usa... Então, ele sozinho ele cai, tuf. Mas ele usa insulina, então, né? Usa insulina. Diabetes, se a pessoa não tiver medicado, usando a insulina, pode acontecer esse caso da hipoglicemia mesmo, então deve usar demais. É porque às vezes descompensa, né? Descompensa ali, essa parte aí. Então, muita gente fala para balinha na boca, mas não consegue ingerir nada, é usar a medicação. Se ele não utilizou a medicação ainda, usar a medicação e chamar a equipe especializada. Não vou inventar e fazer nada. Se ele já usou, eu vou ligar para o bombeiro, para o SAMU, até eles virem ao local. É isso. E a queda tem aqueles cuidados que você falou, né? Caiu, pegou o lugar protegido ali e pede socorro. Idoso, caiu, você mora perto de hospital, perto de bombeiro, não mexe não. Viu que está respirando, que está tendo movimentos do abdômen, do tórax, a pessoa está mexendo os olhos, não vamos mexer. Vamos ficar de olho, observando até a equipe especializada chegar. Não vamos piorar uma fratura que era simples, um caso que era simples, para uma coisa muito grave. Andressa Karine Tomás diz: Corpo Bombeiro Militar BR, parabéns. Essa excelência nos atendimentos é um reflexo de bravura, dedicação e amor por essa linda profissão. É isso aí, Andressa. Eu também tenho a mesma admiração, né, pelos bombeiros militares. Francisco está dizendo o seguinte: o que a lei fala sobre omissão de socorro? Isso aí é comigo. Isso aí é direito. Daqui a pouquinho eu falo da omissão de socorro para vocês. Deixa ele terminar aí que eu vou falar para você, Francisco. Nós falamos sobre a criança, o procedimento, a manobra. Falamos sobre a recém-nascida, a criança e o adulto. O mesmo procedimento no adulto, para tentar desengasgar, botar para fora, é esse aí. Essa manobra do dedão, apoiou, fazendo o J, direção para cima, para expelir.
Nesse caso, se conseguir expelir, voltar a respirar normalmente, conversar, falar, tossir, perfeito. Aí vamos direto para o hospital. Se não conseguiu, se evoluiu com a parada respiratória cardíaca, aí nós vamos fazer o procedimento. O Jorge vai mostrar aí que na criança a gente usou um braço só, alinhado, reto, justamente por quê? Para a gente não usar de força maior e quebrar as costelas e tudo. No adulto não, no adulto a estrutura dele é mais resistente, a parte muscular, a parte de gordura é maior que a da criança. Então a gente vai utilizar as duas mãos. As duas mãos, posicionamento não é assim. Isso. Então você posiciona uma sobre a outra, você pode até segurar aqui, o braço reto e... Tá vendo a compressão perfeita? Ela tem movimento. Ela faz, você consegue empurrar o coração. Muitas vezes a gente pega e coloca a mão do lado direito ou do lado esquerdo e tal, e vem. Não. No centro, achou a costelinha aqui, achou o mamilo, no meio do peito realmente, apoia a parte mais dura da mão aqui, não deixa o dedo abraçar a costela. Sobe esses dedos justamente para isso, para a gente não piorar não fazer esse movimento. O dedo está sempre para cima, só a parte dura que está tendo apoio e os braços estão retos. Eu não posso flexionar. Faz flexionando, João. Aí, ó. Quando eu flexiono, eu não faço uma compressão perfeita. Eu tenho que deixar o braço duro, 90 graus, e vou fazendo o movimento. E sempre mantendo um ritmo nessa compressão. E se lembrando, a gente começou o tratamento aqui, a gente só para quando chegar o bombeiro ou o SAMU no local. A gente não para antes. Esse negócio de morreu, largou de mão, nada disso. A gente vai continuar fazendo até a equipe chegar no local. Cansou, troca. Cansei de fazer, troca, outra pessoa vem e faz, cansei e faz. Se estiver sozinho, vai fazer sozinho, é assim. Lousas Lopes está dizendo assim, RCP top. RCP é o quê? É isso aí, esse treinamento aí? Bacana. Elaídes Nogueira está assistindo a gente. Adriele diz pra gente assim, doutora Jane, nunca é demais primeiros socorros, temos que sempre estar inovando. Parabéns, profissional de saúde aí e o pessoal do bombeiro. Parabéns, equipe do bombeiro. Vou falar um pouquinho para vocês aqui, que me perguntaram aí, aliás, perguntaram para os bombeiros aí da omissão de socorro. Numa situação dessa, por exemplo, a pergunta, eu imagino que é essa: tem alguém precisando de uma ajuda e você não deu socorro, pode responder para a omissão de socorro? Você só responde para a omissão de socorro se tiver condições de prestar ajuda e não prestar. Aí responde. Mas você, sendo leigo e a situação, você não podendo atender, não vai responder para a omissão de socorro. Então, a omissão de socorro que está no código, em regra, é utilizada, por exemplo, para um acidente de trânsito, né? Que você tinha condições de prestar socorro e não prestou, ou que você foge do local, aí tem fuga do local, omissão de socorro. Mas numa situação dessa, de emergência, você não prestar a ajuda técnica, não vai te impor, né, as penas da lei por omissão de socorro. Por quê? Ninguém é obrigado a ter esse conhecimento. Agora, é o médico que está ali assistindo, pode responder por omissão de socorro. Porque quem é técnico, quem é profissional e poderia prestar ajuda e não presta, pode responder. Cria um pouquinho de água. Então é isso, gente. No mais, eu acho que a gente conseguiu atingir nossos objetivos aí, que era fazer esclarecimento com relação a essas situações do dia a dia, passar um pouquinho a palavra para os meninos, para eles se despedirem aí, até eu tomar um pouquinho de água. Nós agradecemos, né, o pedido da doutora Jane, que nos convidou para fazer essa, não uma palestra, né, um bate-papo descontraído aqui, e para salientar a importância desse conhecimento básico que realmente pode salvar vidas. Então, parabenizar a doutora Jane por essa iniciativa, né, de estar trazendo esses assuntos para o público, e que estamos à disposição, né, para falar de outros assuntos, mas para frente, umas próximas lives aí, estamos à disposição. Isso, gente, o Levi fala assim, legal essa ênfase, Levi Júnior, é doutor também, doutor Levi, legal essa ênfase aí na NCE, que é a parte mais importante da RCP. Traduz aí pra gente.
Doutor, tem que traduzir, doutor. A gente aí, doutor Levi, MCE, que é isso, rapaz? Ele quer matar a gente? Massagem, cardio. É isso aí. A massagem cardíaca que o doutor falou aí. É que a gente tem sempre esse problema de flexionar o braço e não posicionar a mão no lugar correto, entendeu? Então, quando você faz uma compressão cardíaca eficiente, você aumenta 30%, 25% a sobrevida do paciente. É isso aí, gente. Agradecer a vocês que nos acompanharam. Dizer o seguinte, se tiver alguma dúvida a respeito desses temas, vocês podem me passar nas minhas redes sociais, que eu repasso para os meninos aqui, para o George e para o Lee, e a gente dá a resposta durante a semana. Com certeza vão surgir outras dúvidas, outras perguntas, então vai ser bem bacana. Isso, massagem cardíaca externa. Obrigado, doutor. Ajuda a gente aí. É porque é uma parte muito técnica, né? E para o médico isso é muito comum, né? Eles usam essas siglas aí, mas a gente fica meio enrolado aqui. Foi bacana, Levi. Grande abraço aí, valeu. Paulo, que entrou agora, no finalzinho. Paulo, pode assistir o vídeo que vai ficar postado aí no Facebook. E quem tiver dúvida pode encaminhar para a gente, que a gente repassa para ele. Vamos ter outras oportunidades, né, de trazer outros temas, outros assuntos relacionados. E meninos, agradecer muito, dizer que o trabalho de vocês realmente é muito importante, de grande admiração. A sociedade admira e eu faço parte desse grupo aí. Gosto muito do trabalho de vocês. E é isso aí. Muito obrigada. Por último, só minhas redes sociais, Jane Clébia, né? Me procurem aí, doutora Jane no Facebook. Curtam a minha página aí, sigam. No Instagram também é Jane Clébia. E o site aí, doutorajane.com.br ou janeclébia.com.br. Grande abraço, boa noite e até a próxima semana, que vai ser na quinta. Próxima quinta-feira, vamos trazer outro tema bem bacana. 1 ou 2 dias antes a gente divulga para dizer o que é. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada, meninos. Obrigado.